Senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Economia no Foco. Nesse vídeo estaremos falando sobre a escola neoclássica de economia. Falaremos sobre o seu surgimento, como ela surgiu, quem teve essa ideia, o que ela prega e várias outras coisas. Então fique comigo até o final desse vídeo para que você possa entender um pouco mais sobre essa visão da economia. Sobre o contexto histórico, da escola neoclássica. Ela surgiu no final do século XIX, em meio à chamada Revolução Marginalista, como resposta a problemas que a escola clássica não conseguia resolucionar ou explicar de forma satisfatória. E um exemplo clássico é o paradoxo do valor entre a água e o diamante, que a água é essencial à vida e abundante, mas barata, enquanto diamantes são supérfluos e escassos, porém caríssimos. E a teoria do valor-trabalho, dos clássicos como Adam Smith e David Ricardo, que não explicava por que as pessoas pagavam mais do que supostamente valiam um bem em termos de custo de produção. E foi nesse contexto que economistas marginalistas propuseram que o valor de um bem deriva da sua utilidade marginal para o consumidor, e não apenas do custo de produzi-lo. E o fim do século XIX também foi marcado por avanços matemáticos e uma tendência a tomar a economia mais científica e formal. Assim, diferentes economistas em países distintos, notadamente Inglaterra, Áustria e França, eles desenvolveram ideias similares quase simultaneamente na década de 1870. E esse movimento intelectual ele buscava um rigor técnico e o afastamento de explicações meramente históricas ou baseadas em classes sociais. E ele estabeleceu as bases para a visão de que mercados alocam recursos via oferta e demanda e tendem a um equilíbrio de forma natural, sem a necessidade de muita intervenção externa, alinhando-se ao liberalismo econômico. Bom, a economia neoclássica ela foi influenciada por ideias da escola clássica, como a defesa dos mercados livres e a mão invisível, mas ela incorporou conceitos do utilitarismo, que vem de Jeremy Bentham, que busca a busca do máximo bem-estar, e métodos da física mecânica do século XIX. E essa síntese resultou em um novo arcabouço teórico, que combinava custos de produção, que é a ênfase clássica, e com a satisfação do consumidor, que é a ênfase marginalista. E como resumiu Alfred Marshall em sua metáfora das duas lâminas da tesoura, que é a oferta e a demanda, cortando juntas para determinar os preços. Bom, agora os principais teóricos e obras. Os fundadores da teoria neoclássica, eles emergiram praticamente no mesmo tempo em diferentes países. E cada um contribuiu com as suas obras. Então temos William Stanley Jevons, que foi da Inglaterra, publicou o Theory of Political Economics em 1871, onde ele introduziu formalmente o conceito de utilidade marginal, aplicou princípios utilitaristas à economia. E Jevons via a economia como um desdobramento do utilitarismo de Bentham e Mill, enfatizando cálculos de prazer e dor na tomada de decisão. Temos também Karl Menger, na Áustria, que lançou os princípios da economia, os Principle of Economics, em 1871, fundamentando a abordagem subjetiva do valor e explicando a utilidade marginal em termos de prioridades subjetivas dos indivíduos. E Menger era cético quanto ao uso excessivo da matemática e focava na análise lógica e no desequilíbrio de mercado, o que o diferenciava um pouco dos outros marginalistas. E foi exatamente isso que fez Menger ser o fundador da escola austríaca, que ele tinha esse diferencial dos outros pensadores marginalistas. Então, com essa publicação dos princípios da economia, em 1871, Karl Menger funda a Escola Austríaca de Economia, que é diretamente associada a ele. Mas a escola neoclássica, ela puxa esses conceitos, de Karl Menger. Mas ele deu abertura, iniciou uma nova escola de pensamento econômico na Áustria, que logo depois vieram Mises como seu principal aluno. Ludwig van Mises foi aluno de Karl Menger, que deu continuidade à sua visão sobre a teoria marginalista e aprofundando vários outros temas,
com a sua obra Ação Humana. Além da Áustria, nós temos Léon Walras, né, que foi na França/Suíça, que publicou os elementos da economia pura, né, em 1874 a 1877, que introduziu a teoria do equilíbrio geral. E esse cara, ele usou equações matemáticas para descrever como múltiplos mercados interagem simultaneamente até encontrar um equilíbrio de preços que limpa todos os mercados. E ele foi pioneiro em modelar a economia inspirando-se na física, tratando-a quase como um sistema de equações dependentes. E temos também Alfred Marshall, na Inglaterra, que foi autor dos Princípios da Economia em 1890, e é frequentemente citado como o responsável por consolidar ideias neoclássicas em um manual coerente, né? Temos Vilfredo Pareto, na Itália, conhecido pelo seu Manual de Economia Política, já em 1906, e contribuições à economia do bem-estar. E Pareto, ele refinou a análise de equilíbrio geral de Walras e introduziu o conceito de ótimo de Pareto, uma medida de eficiência alocativa amplamente usada na economia até hoje, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o princípio de Pareto, né? Bom, e nós temos vários outros economistas que contribuíram para essa visão. Além desses, né, o termo neoclássico em si, ele foi cunhado pelo economista Thorstein Veblen em 1900. E esse cara era um crítico sarcástico da hipótese de racionalidade extrema do homem econômico, que descreveu ironicamente como um calculador relâmpago de prazeres e dores, um glóbulo homogêneo de desejo e de felicidade, né? Ele zombava da ideia de agentes perfeitamente racionais e isolados. A economia neoclássica, ela apoia-se em princípios centrais bem definidos, que moldaram a microeconomia como conhecemos hoje. Bom, o primeiro conceito, como já citado, foi a utilidade marginal decrescente. A satisfação extra, né, utilidade, obtida ao consumir unidades adicionais de um bem, tende a diminuir conforme a quantidade consumida. A satisfação extra, né, a utilidade, obtida ao consumir unidades adicionais de um bem, tende a diminuir conforme a quantidade consumida aumenta. Assim, o valor de um bem é determinado pelo quanto o consumidor valoriza a última unidade. Isso resolve o paradoxo da água do diamante. A água, ela é vital, mas como ela é abundante, a utilidade marginal da última gota é baixa. Já o diamante, sendo ele muito raro, né, ele tem a utilidade marginal altíssima. Logo, o preço é muito alto. E um exemplo prático, né, como beber o primeiro copo de água quando a gente está com extrema sede, né, traz um enorme benefício, né, uma alta utilidade. Mas no quinto ou no sexto copo, adiciona pouco prazer, né? A baixa utilidade marginal. E os preços que consumidores aceitam pagar refletem a utilidade marginal da unidade adicional. Agora, sobre o equilíbrio dos mercados via oferta e demanda. Os neoclássicos, eles formalizaram a análise de oferta e demanda em gráficos e equações. Compradores procuram maximizar a sua utilidade e gastar dentro do seu orçamento. Vendedores, maximizar os lucros dentro dos seus custos. E no equilíbrio, a quantidade que os consumidores desejam comprar ao preço vigente iguala a quantidade que os produtores desejam vender, e nenhum excedente ou escassez permanece. E esse ponto de equilíbrio, ele é geralmente ilustrado pela inserção das curvas de oferta e demanda. Por exemplo, se o preço de mercado de um bem estiver abaixo do equilíbrio, a demanda excederá a oferta, gerando escassez e pressionando o preço para cima. Se estiver acima, haverá excedente e o preço tende a cair. Assim, o equilíbrio ele atua como um atrator para os preços. E a racionalidade do agente econômico pressupõe-se que os indivíduos são racionais e têm preferências definidas, buscando sempre maximizar sua satisfação, os consumidores ou o lucro, que são as empresas, dados os recursos e informações disponíveis. E essa racionalidade implica escolhas coerentes. Diante de alternativas, o agente compara os custos e benefícios e escolhe a opção que lhe traz maior utilidade líquida. Além disso, assume-se independência de ações, informação completa,
Cada agente toma decisões de forma autônoma, com base em toda a informação relevante, sem influências externas de ordem emocional ou institucional. Na prática, isso significa modelar consumidores, calculando utilidade e orçamento, e firmas, né, calculando receitas e custos marginais, como se fossem máquinas de cálculo otimizadoras. E apesar de simplificador, esse modelo ele permitiu o desenvolvimento de ferramentas analíticas poderosíssimas. Bom, e o próximo é a teoria dos preços e alocação de recursos. Na visão neoclássica, os preços relativos, eles guiam a alocação eficiente de recursos escassos. Os preços sobem quando um bem é mais demandado ou escasso, sinalizando para os produtores investirem mais na produção dele, e descem quando há pouco interesse ou excesso de oferta, sinalizando a redução da produção. E diferentemente da teoria do valor-trabalho dos clássicos, né, onde o valor dependia do custo dos insumos e trabalho, a teoria de preços neoclássica, ela se baseia na utilidade e na escassez. As coisas têm um valor alto se são úteis na margem e raras. E os mercados, ao funcionarem livremente, tenderiam a equilibrar a oferta e a demanda para todos os bens simultaneamente, determinando não só os preços de bens de consumo, mas também os salários, né, que é o preço do trabalho, os juros, que é o preço do capital, e os aluguéis, que é o preço da terra, né, conforme a produtividade marginal de cada fator de produção. Então, em resumo, cada recurso recebe uma remuneração igual ao valor adicional, né, o marginal, que agrega à produção. Esses conceitos formam a base de praticamente toda a análise microeconômica moderna. Por exemplo, a teoria do consumidor deriva da hipótese da utilidade marginal e orçamento limitado. A teoria da firma deriva da maximização do lucro e quando custo marginal iguala a receita marginal, e assim por diante, né? E até mesmo as áreas inusitadas, como decisões familiares ou casamentos, que já foram analisadas sob a ótica neoclássica de maximização sob restrições, ilustrando o alcance dessa abordagem. Agora, a relação com a escola clássica. A economia neoclássica ela é considerada herdeira e sucessora da escola clássica. Ela expande, refina e também refuta certos conceitos clássicos, como a continuidade. Os neoclássicos eles mantiveram a defesa ao livre mercado, acreditando que, em geral, os mercados autoajustam-se e alocam recursos eficientemente. E em termos de visão de mundo, a economia neoclássica pode ser vista como uma continuação do projeto liberal clássico, agora armada de ferramentas matemáticas e foco no indivíduo. E a ruptura na teoria do valor. A maior ruptura veio na explicação do valor dos preços. Os clássicos, como Adam Smith e Ricardo, eles explicavam os preços pela soma dos custos, e em particular pelo trabalho incorporado, né, que é a teoria do valor-trabalho. Isso falhava em explicar, por exemplo, por que o ouro valia mais que o ferro, se às vezes requeria menos trabalho para extrair ouro, né? E os neoclássicos, eles deslocaram a explicação para a utilidade marginal e a subjetividade do valor. Assim, enquanto o clássico via o valor como algo objetivo, inerente ao bem, o neoclássico ele via o valor como algo subjetivo, fruto da interação entre preferências humanas e escassez. E essa mudança filosófica foi profunda, né? O valor deixa de ser intrínseco e passa a depender da relação entre o bem e o indivíduo que o consome. E o individualismo metodológico versus as classes. Então, os clássicos, eles frequentemente analisavam a economia em termos de grupos sociais. São trabalhadores, proprietários e capitalistas. E suas participações na renda, refletindo preocupações da era industrial e da distribuição de renda por classes. E os neoclássicos, eles adotaram o individualismo metodológico, explicar fenômenos econômicos a partir do comportamento do indivíduo representativo, em vez de classes lutando pela fatia do produto social. O neoclássico enxergava milhões de agentes individuais, cada um maximizando a utilidade ou lucro. E daí resulta a distribuição de renda conforme a produtividade marginal de cada fator.
E essa mudança ela reduziu o foco em conflito de classes e enfatizou as escolhas pessoais e eficiência. E a formalização matemática. A escola clássica utilizava argumentações literária e lógica verbal, né? E os neoclássicos eles introduziram os modelos matemáticos e geométricos. Isso foi uma expansão metodológica, né? A economia ela passou a usar ferramentas algébricas e calculistas inspiradas em mecânica e utilidade, buscando tornar-se mais científica possível. Como resultado, as teorias neoclássicas são frequentemente apresentadas em fórmulas e gráficos, algo ausente nos textos clássicos originais, né? Bom, resumindo, a escola neoclássica não rejeitou toda a herança clássica. Na verdade, ela foi constituída sobre os ombros de Smith e Ricardo, e em muitos aspectos, especialmente quanto ao livre mercado. Porém, ela corrigiu o rumo ao substituir a teoria do valor e trazer o indivíduo e a margem para o centro da análise. De certo modo, pode-se dizer que os neoclássicos tornaram a economia clássica mais completa e flexível, ao incorporar a demanda e a utilidade na explicação dos fenômenos econômicos. Agora, sobre a classificação, ela é amplamente considerada a corrente ortodoxa da ciência econômica. Ortodoxa significa que ela representa o pensamento dominante e convencional, ensinado na maioria das universidades e praticado pela maioria dos economistas de corrente principal. E esse status ele foi consolidado ao longo do século XX e persiste até hoje. O que é ensinado aos estudantes, o que é economia mainstream hoje, é a economia neoclássica. E um famoso ditado de Nixon, né, que diz: somos todos neoclássicos agora, até mesmo os keynesianos, indicando que mesmo abordagens que antes se opunham, como o keynesianismo, acabam sendo absorvidas numa síntese dentro do arcabouço neoclássico. E as principais características que justificam a classificação ortodoxa da escola neoclássica são o seu conjunto de pressupostos e métodos tornou-se consenso, e ela possui um enorme poder de permanência e adaptação que incorporou elementos de outras escolas. Por exemplo, a síntese neoclássica uniu ideias de Keynes à estrutura neoclássica nos anos de 1930 a 1940. E essa capacidade de englobar novas teorias mantém a escola neoclássica atual e relevante. E a institucionalização, manuais, currículos acadêmicos, organismos internacionais e formuladores de política geralmente usam linguagem e conceitos neoclássicos. Oferta, demanda, PIB, equilíbrio, eficiência, reforçando a sua posição dominante. E, por contraste, teorias que divergem significativamente desses pressupostos são classificados como heterodoxos, que são os marxistas, os pós-keynesianos, a escola austríaca. Por exemplo, elas explicitamente rejeitam pilares neoclássicos e, portanto, são consideradas não neoclássicos, né? Até mesmo a escola austríaca, né, que, embora nascida no marginalismo, né, como Menger, tomou rumos diferentes, né, mais qualitativos, antimatemáticos, céticos quanto à previsibilidade, e sendo hoje vista como uma visão heterodoxa, que ela não foi dominante, né, nas universidades, não foi institucionalizada, então não aconteceu nada disso com ela. Por isso ela é vista como uma visão heterodoxa. Porém, ela não deixa de fazer muito sentido. A escola austríaca, senhores, explica tudo. Mas vamos continuar. Então, a escola neoclássica é ortodoxa. Nós temos as críticas e as limitações. Apesar do seu sucesso, né, e domínio, a teoria neoclássica ela recebeu diversas críticas ao longo do tempo. E muitas delas apontam limitações sérias, especialmente quanto ao realismo de seus pressupostos e a aderência quanto à complexidade da economia real. Então, os pressupostos irrealistas. Uma das críticas mais frequentes é que o modelo Homo economicus, né, que é o indivíduo que pensa na economia dos neoclássicos, que os agentes são perfeitamente racionais, maximizadores e com informação completa, é irrealista e simplista, que os humanos de carne e osso têm emoções, falhas cognitivas e nem sempre eles dispõem de toda a informação ou capacidade de cálculo. Como disse, né, Thorstein, de uma forma satírica, a teoria assume um ser humano que calcula prazeres e dores como um glóbulo homogêneo de desejo.
que é algo muito distante das pessoas reais, né? E economistas comportamentais e psicológicos, como Herbert Simon, com a ideia de racionalidade limitada, ele aponta que as decisões reais, elas desviam sistematicamente do paradigma de otimização perfeito. E os neoclássicos, eles replicam que seus modelos, eles não são descritivos, né, não normativos, mas a crítica ela persiste. Um modelo onde agentes são calculadoras incansáveis pode falhar em prever situações onde comportamentos como altruísmo, justiça, medo ou euforia, né, elas prevalecem. E o excesso de confiança no equilíbrio e no autoajuste. Os críticos argumentam que a ênfase em equilíbrio ignora a frequência e impacto de desequilíbrios, bolhas e crises nas economias reais. E modelos de equilíbrio geral neoclássicos requerem suposições muito restritivas para garantir a unicidade e estabilidade do equilíbrio. E suposições que dificilmente se verificam no mundo real. E o próprio desenvolvimento histórico mostrou episódios, né, como a Grande Depressão, né, de 1929, a crise de 2008, em que os mercados não se autorregulam a tempo, causando enorme instabilidade. Após a crise de 2007 até 2009, a profissão econômica passou por uma autocrítica em relação à sua afeição por modelos demasiado elegantes e realistas, que falharam em prever e até contribuíram para a complacência diante do risco sistêmico, né? A crítica é que, ao confiar que mercados tendem naturalmente ao ótimo, alguns economistas e formuladores de política negligenciam sinais de alerta e subestimaram a necessidade de regulação. A crise imobiliária americana é frequentemente citada como exemplo de aplicação ingênua de princípios neoclássicos, que preços, mesmo de ativos complexos, sempre refletem fundamentos, e a negligência de fatores institucionais e sociais. A abordagem neoclássica, focada no indivíduo e nas trocas de mercado, tende a minimizar o papel de instituições, cultura e história. Instituições, né, como leis, governo, normas sociais, são frequentemente tratadas como um pano de fundo dado, quando na verdade moldam profundamente os resultados econômicos. Os críticos institucionalistas argumentam que a economia não pode ser separada do seu contexto social. E já os neoclássicos, eles preferem incorporar esses fatores apenas indiretamente, o que alguns veem como uma lacuna. Por exemplo, questões de poder de monopólio, sindicatos, políticas e conflitos distributivos podem ficar ofuscadas na análise padrão do mercado competitivo. Bom, em resumo, né, as críticas à economia neoclássica giram em torno de realismo versus simplicidade. Seus defensores argumentam que, apesar de imperfeita, a abordagem neoclássica forneceu insights poderosos e continua evoluindo, incorporando críticas construtivas. E, de fato, muitas críticas levaram a vários ajustes, né? Exemplo, a incorporação de informações perfeitas, o avanço da economia comportamental, a nova economia institucional e várias outras. A teoria neoclássica não permaneceu estática. Ela absorveu algumas críticas e viu dissidências formarem subescolas, né? Enquanto o cerne, né, maximização, individualismo, preferência por equilíbrio, ele permanece, e é isso que os críticos mais duros contestam. Bom, agora sobre algumas curiosidades históricas e desenvolvimentos inesperados. A trajetória da economia neoclássica, ela contém alguns fatores bem curiosos e episódios muito interessantes, como a descoberta independente e o termo neoclássico. É notável que 3 economistas em países distintos, né, que eu citei no início, que foi Jevon, Menger e Walras, eles tenham desenvolvido ideias similares de forma independente, quase ao mesmo tempo, né, no início da década de 1870. Isso sugere que o cenário intelectual da época já pedia, né, uma revolução na teoria do valor.
Além disso, o rótulo neoclássico só foi cunhado anos depois, né, em 1900, por Veblen, né? Inicialmente falava-se em economia marginalista, e esse cara ele usou neoclássicos, né, para se referir aos marginalistas que seguiam a tradição clássica, como Marshall e os austríacos, e como uma forma de distinguir os clássicos originais de outras vertentes. Agora Marshall, o antirrevolucionário, Alfred Marshall, ele deliberadamente apresentou suas ideias como continuidade da tradição, não uma ruptura radical. Ele dizia que o valor é como duas lâminas da tesoura, amenizando a controvérsia entre custo de produção versus utilidade. E essa postura diplomática de Marshall ajudou na aceitação da nova teoria na academia inglesa, né? Evitando uma afronta direta aos clássicos consagrados. E a sua obra tornou-se a principal referência de ensino por décadas, justamente por parecer evolutiva e não revolucionária demais. Agora, Pareto e a sociologia. Vilfredo Pareto, embora conhecido pela ótica econômica do ótimo, né, ele tinha interesses amplos e, após os seus trabalhos econômicos, ele se dedicou a estudar sociologia. Ele, curiosamente, via as ações humanas movidas não só por lógica econômica, mas por instintos e resíduos não racionais. Um precursor de ideias de irracionalidade, apesar de seu nome estar ligado a um pilar da eficiência econômica. Agora, Irving Fisher, da Glória à Queda. Fisher, um dos gigantes neoclássicos americanos, ele ilustra como economistas também podem falhar em prever eventos extremos. Agora, as aplicações inesperadas. O alcance do método neoclássico ele chegou a terrenos muito curiosos. Gary Becker, por exemplo, ele aplicou a lógica da maximização da utilidade a temas como casamento, natalidade e até comportamento criminoso, fundando a chamada economia do lar, né, e economia do crime. A ideia de que mesmo escolhas pessoais ou sociais podem ser vistas como equações de custo-benefício ampliou o domínio econômico, mas não sem polêmica. É uma curiosidade ver modelos matemáticos calculando o ótimo de tempo dedicado a cuidar dos filhos ou a decisão de cometer delitos, abordagens que geram tanto insights quanto desconforto ético, mostrando a versatilidade do pensamento neoclássico. Bom, em conclusão, a economia neoclássica ela continua sendo a espinha dorsal do pensamento econômico moderno. Entender os seus conceitos, protagonistas e princípios é fundamental para navegar tanto no estudo formal da economia, quanto nas discussões cotidianas sobre mercado, preços e decisões. E, ao mesmo tempo, reconhecer as suas limitações e críticas nos dá uma visão mais rica e humilde da complexidade econômica. E lembrando que nenhum modelo está livre de desafios do mundo real. O legado neoclássico é, sem dúvidas, robusto, mas a história e as curiosidades do seu desenvolvimento também mostram que a economia é uma ciência em constante evolução e debate. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo, comente aqui se você gostou desse tema e sugira também mais ideias para que eu possa trazer para o canal. Então, até o próximo vídeo.